já foi apresentado pelo Ricardo Adriano e pela Cleice. Eu chamo Flávio Aniceto, sou produtor cultural e cientista social, especialista em política cultural. Então, por sorte, eu trouxe também essa minha apresentação, além do pendrive e tal, pode apagar, né? Obrigada. Eu não vou cantar ópera nem nada para essa coisa. É só um bate-papo. E aí você vai ter alguns dados também, não só sobre a agenda do Conselho, que eu acho que sobre a agenda a Cleice pode falar, porque ela está fazendo a consultoria aqui desde o início, e o Ricardo Adriano pode também fechar. Então vou fazer uma apresentação mais geral sobre o papel do Conselho, sobre o histórico de criação dos Conselhos, não só na Arauana, mas no Brasil como um todo, porque não é um processo que está acontecendo só aqui na cidade. Vocês podem acompanhar um pouco o texto e eu vou mais ou menos apresentando. Então, pensando um pouco no histórico dos conselhos, vou falar principalmente dos conselhos, do Conselho Federal, do Conselho em nível federal, e a partir daí chegar nos conselhos também municipais. Eles começam mais ou menos na era Vargas, entre 35, nós tivemos a previsão dos primeiros conselhos temáticos, técnicos, no ano de 34. Aí não só conselhos na área de cultura, né? Educação, saúde. Vale também lembrar que nesse período nós temos o Ministério da Educação e Saúde, nem apareceu ainda o termo cultura, né? O Ministério, na época do Capanema, bem lá no início. Em 37, nós temos a criação do Conselho Consultivo do ISPAN. ISPAN, que hoje é o IFAM, né? O Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é um conselho que, de certa forma, funciona até hoje. Claro que ele teve modernizações, mediações, avanços, que nós estamos falando em 80 anos aí para trás, quase. Em 38 é criado um Conselho Nacional de Cultura. Então seria o pai, o avô, o tataravô do conselho que vocês vão criar aqui a partir da conferência. Mas esse conselho, pelos pesquisadores de políticas culturais, como a própria Lia Calabro, que falamos muito nela hoje, teve lá no seminário que a Cleice coordena na UERJ, tempos que chegamos um pouco atrasados, não se tem notícia do funcionamento desse conselho de 38, mas ele foi realmente criado ali. E aí, na verdade, só em 61, naquele breve governo de Jânio Quadros, cria-se um novo Conselho Nacional de Cultura, e que também é substituído, até porque ele foi ligado à presidência da República, e é substituído depois por um conselho já em 66, já em outro momento, já no governo militar, que é o Conselho Federal de Cultura, e esse Conselho Federal de Cultura institucionaliza e orienta que tem os conselhos estaduais e municipais. Até 73, ainda no período militar, foram criados vários conselhos. E antes mesmo desse período militar, tem o Conselho Estadual de Cultura na Guanabara, no que seria a cidade, né, o que hoje é a cidade do Rio, nossa capital, na época eram dois estados, e no Ceará, Piauí, Paraíba, Santa Catarina e também São Paulo. Lembrando, também vou falar disso mais à frente, tem a ver com a questão específica que nós vamos tratar aqui. Esses são conselhos de notáveis. O que são conselhos de notáveis? Conselhos cujos membros não são eleitos, são indicados pela prefeitura, pelo governo, a partir de figuras importantes da sociedade local, acadêmicos, produtores, artistas, professores, e esse quadro foi mudando. Então, até o momento que nós vamos chegar mais nos anos 90, principalmente, os conselhos são basicamente conselhos de notáveis. Importante lembrar que esse Conselho do Estado da Guanabara, que é anterior à época do golpe militar, ele continua até hoje como conselho de notável, quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, de notáveis. O Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado que se coloca como ressonância cultural do país, avançado, ele mantém essa dinâmica de conselho formado por figuras da sociedade, sem a presença da sociedade civil mais organizada, ou seja, os sindicatos, associações, os fóruns, outros organismos da sociedade. Tem aquela velha visão de que alguém é portador de cultura e que pode representar a sociedade e os demais irmãos, munícipes e componentes da sociedade. Tentando chegar mais perto, na redemocratização, então, governo Sarney, Nova República, você tem a criação do Ministério da Cultura em 85.
Como eu falei lá no início, é o Ministério da Educação e Saúde, depois ele passa ao Ministério da Educação e Cultura, o MEC, como a gente chama de certa forma até hoje, e só em 85 é criado o Ministério da Cultura. A partir daí, você começa a ter uma dinamização maior dessas políticas de cultura nos municípios e nos estados. Você tem também, em 88, um grande incentivo, assim como teve lá no início, em 34, chamamos em 88 a Constituição Cidadã, né? A nossa Constituição que continua em vigor até hoje. E essa Constituição, ela toca muito na questão municipal. Ela é chamada de cidadã porque, primeiro, ela fazia, né, a finalização da redemocratização, não a finalização, não a finalização, não a finalização. Posso também, posso ir? Posso sair do microfone? Vai nesse também, tá bom? Ela fazia não a finalização, mas aí também. Se der para ser sem microfone, estou falando vocês. Ela fazia não essa finalização do processo de redemocratização, mas dava as bases de uma maior participação da sociedade. Então, se nós formos pensar, se nós formos pensar, beleza, obrigado. Se nós formos pensar quer dizer, o surgimento do Sistema Único de Saúde e os conselhos de saúde, conselhos na área de educação e também conselhos em outros segmentos, também na área de cultura, que são muito estimulados a partir dessa Constituição de 88. Em 90, com o governo Collor, nós temos ainda, então a gente, né, algo que a Lia também fala muito nos seminários que a gente acompanha, você tem sempre uma tensão na área de cultura, entre avanço e retrocesso, quer dizer, não só na área de cultura, mas como é a nossa pauta aqui. Então, em 90, com o governo Collor, você tem um novo retrocesso. Foi a extinção do próprio Ministério, que passa a ser uma secretaria, a extinção dos equipamentos culturais em nível federal, da própria Funarte, da Fundacem. Você teve da Indafilme na área de cinema e, consequentemente, também um refluxo na instalação de conselhos e órgãos municipais de cultura. Ainda assim, ainda no período Collor, foi criado novamente o Conselho Nacional de Cultura, porque aquele da época militar já não estava funcionando nessa altura, evidente. Em 92, com o governo de Itamar Franco, você tem uma retomada das instituições. O Itamar recria, a Funarte reorganiza, então a Funarte passa a ter não só o Instituto de Música, de Artes Cênicas, estão todos centralizados pela Funarte, e a estrutura que a gente tem mais ou menos hoje. Você tem o Ministério da Cultura, a Funarte representando as artes visuais de música e teatro, você tem o IFAM, que acho que nunca foi extinto, e aí depois vem a Fundação Palmares, para a questão afro-brasileira e tudo mais. Essa reorganização é feita por Itamar. Nos anos 90, só para a gente ter uma ideia, nós temos 249 conselhos municipais. Até esse período. Antes, na época militar, apenas 60. O que eu falei ainda há pouco, a questão de conselhos de notários e o controle social das políticas públicas para a cultura. Nós estamos entrando já na nossa seara. Desde os primeiros momentos, esses conselhos eram formados então pelas figuras da sociedade, como nós falamos ainda há pouco. Somente em 2003, já na gestão Lula e o ministro Gilberto Gil, você tem uma mudança nesse conceito de política cultural, aproximando um pouco mais do que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, tivemos o nosso tataravô ao conselho no período Vargas, e essa dinâmica de conferências, de conselhos, do conselho sendo realmente um instrumento da sociedade, e nesse sentido essa reunião de hoje tem essa função de preparação dos futuros conselheiros ou candidatos. Então é importante entender essa dinâmica desse histórico das políticas culturais. Então, de 2003 para cá, nós temos o Sistema Nacional de Cultura e os seus similares. Ou vocês já estão num processo de construção desde o início do ano com a Cleise, com o Ricardo Adriano nesse processo, já passamos da discussão aqui do Sistema Municipal de Cultura de Araruama, que é, por sua vez, o braço do Sistema Estadual e do Sistema Nacional, que tem uma similaridade com a questão com o Sistema Único de Saúde e que define quais são as estruturas federais de cultura, quais são as correlações nos estados e municípios, quais são as atribuições, e dá uma uniformizada nessa questão da política cultural, para ver como nós estamos atrasados em relação a outras áreas. A área da educação, especificamente a área de saúde. Nós tivemos também nesse período a primeira e a segunda Conferência Nacional de Cultura, em 2005 e 2009. Estivemos lá com os três, né, provavelmente.
E nesse período, nós tínhamos lá nos anos 90 249 conselhos municipais e temos, nesses de 2003 para cá, a criação de 1.372 conselhos municipais de cultura. Ainda em 2005, a recriação, aí nesse caso do avô mais próximo aqui do Conselho Municipal que vocês vão criar, que é o Conselho Nacional de Política Cultural. Ele é refeito em 2005 e funciona desde 2007, nessa lógica, com representações da sociedade, que aí pela primeira vez o Conselho Nacional de Cultura passa a ter a representação da sociedade. Tem eleição, os sindicatos, associações, fundações privadas, organizações apresentam suas candidaturas no processo nacional e a partir daí você cria esse Conselho Nacional de Política Cultural. Atualmente existem 1.399 conselhos, sendo 1.372 municipais, 26 estaduais e o Conselho Federal. Em resumo, a maioria dos conselhos estaduais de cultura foi fundada nos anos 60 e 70. E a maioria dos conselhos municipais foi nesse período Lula-Gil para cá. Entrando um pouco, a gente pode pular esse 2, que é a legalidade do Conselho Municipal, até porque eu estava citando o decreto aqui da criação da conferência, e o Ricardo Adriano e a Cleise podem falar um pouco mais dessa agenda, que é a convocação da conferência, o processo mais legal que vai ser a parte deles. Até porque eu registrei aqui só as questões ligadas ao Conselho, né? Eu não coloquei a lei como toda. A lei como um todo. Está aqui o Conselho Municipal de Cultura. Qual é a grande questão? Nós estamos pensando em participação popular, em controle social, em trazer a população, através das suas entidades organizadas, e por entidades organizadas pensamos em entidades formais ou informais, para o processo de construção de políticas culturais. Então essa é a agenda iniciada lá em 88 na Constituição Cidadã e radicalizada no último período, com a criação, a partir de 2003 para cá, de conselhos em todos os níveis, conferência das mais diversas áreas. Qual é a ideia? Qual é a função do Conselho? Primeiro, e acho que isso é um aprendizado para os dois lados, para quem vai estar na bancada do poder público e na bancada da sociedade. É um espaço contra o clientelismo na área de cultura. Porque nós produtores, nós gestores, eu sou produtor, já tive gestor, sou consultor, nós temos uma visão clientelista na prática, que é sempre de priorização do que é o nosso interesse. Então, por hipótese, se o secretário, o diretor do departamento de cultura for da área de música, todos os projetos vão para aquele segmento, ou vão para a área de patrimônio, porque farinha pouca, meu primeiro cobertor é curto. Então, primeiro, o conselho é para isso, e quem entrar no conselho é para esse combate ao clientelismo, que não nasce só no governo. Porque como brasileiros queridos que somos, nós sempre achamos que o erro está no outro. O erro está na gente também. Tem gente que pensa em estar no Conselho Municipal de Cultura para estar mais próximo das informações, o que é correto, e das decisões, que também é correto, mas não no sentido da visão comum, da coletividade, mas os projetos da minha associação, do meu sindicato, do meu grupo, do teatro, se eu sou do teatro, da música, se eu sou da juventude, se eu for da juventude, que os meus projetos sejam atendidos. E não é exatamente isso. Ao contrário, numa cidade que o orçamento para a cultura, como todas as outras, deve ser pequeno, é pequeno, o que nós vamos priorizar? Qual o papel desse conselho? Então, a criação de um Conselho Municipal de Cultura, ele é uma das definições do Sistema Municipal de Cultura que está sendo criado. Ele é um elemento. Ele é o guardião. Ele não é um braço do governo e não é só um espaço da sociedade. Ele é formado pelos dois segmentos, que é a paridade que o Ricardo Adriano falou. É um conselho que vai ter um número X de membros, mais ou menos meio a meio do governo e sociedade. O que ele faz? Ele pensa a política cultural? Pensa. Só que nós já temos um plano municipal de cultura sendo gestado. Esse plano vai ser aprovado na Conferência Municipal de Cultura, não é isso? Então, assim, o Conselho é o guardião desse processo. A gente não vai também se aventurar no mandato de 2 anos, seja o que for, do Conselho, em novas propostas. Vamos trabalhar no que está ali. Eventualmente tem correções de rumo, né? Porque nós estamos pensando hoje, em 2011, pode ser que em 2012 tenha uma outra sugestão. Não é que o Conselho vai ficar amarrado, mas primeiro ele é guardião dos interesses da coletividade cultural de Araruama. E não só da coletividade cultural, da cidade como um todo. Mas uma coisa que nós sempre lembramos é que a política pública de cultura, ela tem que pensar no cidadão como um todo, no município como um todo, não só naqueles que fazem cultura.
e uso um exemplo que pode ser aparentemente cretino para algumas pessoas e situações, mas que a gente tem que lembrar sempre, assim, a política de educação, e aqui nós chamamos uma secretaria que é de educação e cultura, a política de educação atende somente aos professores? Provavelmente não. O foco dela é na outra ponta, que é no estudante, na sua família, na construção de uma educação cidadã na cidade. O professor tem que ser atendido, evidentemente. Somos professores aqui, tem que ser atendido nas suas reivindicações, no seu salário, no seu bem-estar, mas a política é para outra ponta. A política de cultura também deve ser pensada para a sociedade como um todo. Então não é uma questão de estar no conselho e pensar política pública de cultura para a proteção dos artistas. Por mais que nós também temos que ser protegidos como artistas, como produtores, mas isso é fundamental que a gente pense. Então, o que a cidade tem de necessidade cultural? E o Conselho vai ser guardião também dessa questão. Eu falei em centralização das informações, e estar no Conselho para ter uma informação privilegiada, sim, mas tem que ser uma informação privilegiada para pensar nessa coletividade. Não é informação para que o meu grupo seja beneficiado. Então, eu sou de música, Ricardo Adriano é professor de História, de Patrimônio, é historiador, a Cleice também é professora de História, e a atriz Bonequeira somos 3 conselheiros. Então ela vai correr para avisar as pessoas que trabalham com teatro, teatro infantil, teatro de bonecos, ou teatro no geral, olha, corre lá que o conselho está pensando isso. Não é exatamente assim. Então esse conselho tem que pensar também na sua própria gestão. Além de nós votarmos no conselho agora em outubro, o Conselho tem que ter um regimento interno, que tem que ser democrático, um regimento interno que garanta o seu funcionamento. Não basta só se eleger, tem que ser como lá o GEOL, tem que participar. Tem que participar, o Conselho tem que ter uma funcionalidade. Olha, não foi a não sei quantas reuniões, está fora do Conselho, convoca o suplente, tudo tem que ser pensado. Porque não é estar no Conselho para aparecer uma vez por mês ou a cada 2 meses e deixar as petecas para quem está aqui na gestão. Quando chamamos de gestão compartilhada, significa que os 2 lados têm uma atuação. Evidente que quem está no poder público tem mais atuações, inclusive as atuações constitucionais, legais, pela sua função. Mas a sociedade também tem. Então as decisões do Conselho, elas têm que estar necessariamente publicizadas. Então o Conselho tem que ter, e a Secretaria pode ajudar nesse sentido, até porque a Secretaria é parte do Conselho. O Conselho tem que ter um boletim, que ele converse com a sociedade. Não tem como fazer um boletim impresso, vamos fazer um blog, vamos ter, mandar, né, que divulgue o que o Conselho está pensando, garantir que as principais decisões do Conselho relativas à cultura, assim como acontece em outras áreas, sejam públicas, publicizadas a partir do Diário Oficial do município ou de outras formas de comunicação oficial, para que todos saibam o que está acontecendo, não só os que estão no Conselho. Até por isso que vai garantir essa legitimidade desse Conselho Municipal de Cultura. Não é só a eleição na conferência, que aí é a legalidade. A legalidade é a eleição feita segundo os critérios e a legislação em vigor, a eleição na conferência, cada grupo apresenta suas candidaturas e é votado ou não é votado, ganha, perde, beleza, resolveu, publicou em diário oficial, está feito o conselho. Isso é legalidade. A legitimidade se constrói na prática. Não adianta o conselheiro achar que vem para cá, repito, porque pode parecer óbvio, mas nós vimos em outras situações, em outros municípios, isso acontece o tempo todo. O conselheiro está no Conselho Municipal, tem as informações, pode estar até tendo uma boa atuação, pensando, fiscalizando a ação do Executivo, conversando no próprio Conselho, mas não está informando a quem o elegeu. Então os companheiros de teatro vão eleger a Cleice e a Cleice depois vai sumir. Vai ser uma boa conselheira do ponto de vista da funcionalidade do Conselho, mas pode ser péssima para o teatro na cidade e para o público do teatro, que é a quem a política de teatro se define, por exemplo. Então isso é importante a gente pensar na questão do regimento e nessa legalidade na legalidade, na legitimidade do Conselho. Então, assim, insisto, tem que ter comunicação. Tem que ter uma comunicação formal com as bases do Conselho, com os artistas, com a sociedade, com outras entidades que não são necessariamente da área de cultura, associações de moradores, sindicatos locais. O Conselho tem que falar para todo mundo. Quer dizer, falar para os seus também, para os artistas, para os produtores, e ter as suas ações divulgadas
no Diário Oficial ou no espaço oficial da Prefeitura para isso. Isso é fundamental para que todo mundo saiba o que está acontecendo. A composição do Conselho, eles vão poder falar um pouco mais da composição específica aqui, mas é isso, a bancada da sociedade civil e a bancada do poder público em paridade, ou seja, com o mesmo número de membros. Evidentemente que a balança não tem como, não acaba pesando mais para o poder público, porque quem tem a definição constitucional de executar aquelas políticas, isso não tem como ser mudado. A sociedade civil, ela pode incluir, a bancada da sociedade civil pode incluir as entidades dos artistas e produtores, e acho que entidades de artistas e produtores, não só as formais, porque eu não sei como vocês estão aqui em termos de organização, mas até porque as entidades de artistas são do Estado do Rio como um todo, o Sindicato dos Artistas e Técnicos, de Espetáculos e Diversões, que eu sou até membro, diretor lá, o Sindicato dos Músicos, são sindicatos gerais. Mas você pode ter também as associações locais, e elas podem ser formais ou informais. Na área de cultura, em geral, nós reconhecemos também as informais, até porque a nossa área, infelizmente, ainda é muito informal. As pessoas não têm uma legalidade pessoal, registros profissionais, e tem associações que congregam, de fato, os artesãos da cidade, por exemplo, ou as pessoas que fazem teatro. Isso vocês vão definir no processo. É importante também tentar atrair esses outros segmentos da sociedade, associações de moradores, sindicatos, a classe empresarial, área de comunicação, então jornais locais. É importante pensar que esse conselho tem que ter essa fala da sociedade como um todo. No caso da bancada do governo, a secretária ou o secretário de Educação e Cultura, o subsecretário ou a subsecretária de Educação e Cultura, e também é importante ter representantes da Câmara Municipal, porque nada sai numa situação sociedade, executivo, tem que ter a posição do legislativo. Então, é de interesse da bancada do poder, que a bancada do poder público tenha essa representação do legislativo. E é interesse também de vocês que podem vir a compor a bancada da sociedade, porque os projetos passam por lá. Quer dizer, a própria criação do Conselho, né, Ricardo, passou pela Câmara Municipal. Além da bancada do poder público, é importante ter os diretores. Então tem lá o museu, ter o representante do museu. Se tiver um centro cultural que tenha um representante, ele esteja também no conselho, porque é ali também que as questões acontecem, né? Nos equipamentos culturais públicos. Pode ter também alguma representação estadual, caso tenha aqui na cidade, de alguma, ou também federal, se tivesse, por exemplo, uma subsede, uma representação de IFAM, tentar atrair o máximo de segmentos para esse conselho. A implantação, e a Cris vai falar um pouco mais, né? A primeira questão é que ele será eleito na Conferência Municipal de Cultura. E o Conselho está também garantido em lei, que é essa lei que cria o Sistema Municipal de Cultura. Para que toda essa funcionalidade, essa decisão em relação ao Conselho, não seja só uma questão dessa gestão. Tem que ser algo da política cultural do município para sempre. Mesmo que daqui a uns anos a gente, olha, o conselho tem que ser ampliado, tem que ter mais um número maior, tem que ter uma conferência a cada 6 meses, a gente pode mudar isso no processo. Mas essa ideia básica de Conselho Municipal de Cultura, de Plano Municipal de Cultura com vigência de 10 anos, de Fundo Municipal de Cultura, essa ideia de sistema, nós temos que nos apropriar. Você vê que na saúde eles mudam tudo, mas não mudam o Sistema Único de Saúde. Eu estou falando não no conteúdo dele, mas nessa ideia. O Sistema Único de Saúde existe. Está lá no hospital que tem que ser federal, o Estado repassa o dinheiro para o município. Algumas coisas não funcionam como nós queríamos, com certeza. Então, porque é um processo de construção. Então, assim, lembrar do Sistema Único de Saúde é sempre importante. A gente tem que ter o nosso sistema de cultura é o nosso Sistema Único de Saúde, que garante essa saúde da cultura. E tem que ser definido. Então, por isso que é legal ter gente da Câmara, que a sociedade, vocês que votaram nos vereadores, falem com os vereadores que vocês votaram, os que não votaram, olha, é isso aqui, temos essas questões de cultura para garantir. Como eu disse, não basta ser eleito, tem que participar do conselho, e o regimento tem que definir isso. Não aparecer algumas reuniões, sai do conselho, manda o outro, o suplente. Essa legitimidade só se consegue nessa prática. Na verdade, não adianta você foi eleito e sumiu do conselho. Falei da questão dos boletins, das plenárias.
é importante nessa legitimidade. Boletim do Conselho, diário oficial, mas também garantir plenária aberta. Porque senão a sociedade só se encontra a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio, a cada 3 anos na conferência. E aí o conselheiro está lá fazendo um bom trabalho, ele pode até estar setorialmente conversando com a área que elegeu, com a área do teatro, com a área de música, mas e as outras pessoas que não são de área nenhuma, ou não têm representação no conselho, como é que elas participam? Então é importante que o Conselho garanta no seu regimento que você tenha, sei lá, a cada 3 meses, a cada 4 meses, ou uma vez por semestre que seja, uma plenária aberta do Conselho. Evidente que o Conselho, sendo um órgão oficial também do município, só vota no Conselho quem foi eleito conselheiro pela conferência. Mas uma plenária aberta, no qual o Conselho presta contas, a secretária, o secretário de Educação e Cultura, o subsecretário, o Poder Público também presta contas, isso é fundamental. Até porque dá essa dinâmica. E aí você também refaz laços na sociedade, você refaz alguns acordos internos, políticos, da questão cultural, que não necessariamente você identificou nesse momento da feitura, da conferência, do plano. Então essas plenárias são fundamentais que vocês pensem em como fazer, né, a cada período, para que esse conselho ganhe esse dia a dia, que ouça, que eventualmente a informação circule ainda mais. Então, na verdade, assim, inicialmente eu teria essas questões para colocar. Teria outras, mas, dado o tempo, não sei se a gente passa... Pode, né? E depois passa tudo. Assim, o conselheiro, ele tem... Todo mundo tem a sua área, né? E o conselheiro vai ser um artista. Vai sempre, né? Não necessariamente, né? Como nós falamos, ele pode ser o artista, o produtor, pode ser a dona de casa, que é líder comunitário do bairro tal, o senhor... Pode ser alguém da associação, do sindicato, do movimento estudantil, da classe empresarial e artistas, claro, né? Até porque o conselho de cultura. O artista, ele vai querer puxar a sardinha para si mesmo. Então, se ele quiser um projeto dele aprovado, ele não pode se candidatar ao conselho, ou não? Coisa você pode falar um pouco mais como é que é a organização, mas a ideia é essa sempre, ainda que em algumas situações a gente não consegue fazer isso na prática. Porque, primeiro, nós temos um déficit de participação muito grande no Brasil como um todo e não vai ser diferente aqui. Então, poucas pessoas vão querer de fato participar, independente de terem projetos para ser apresentados ou não. Então, essa acaba sendo um arranjo que tem que ser feito, né? Que a Cris pode falar um pouco mais depois, a partir da questão da eleição. Respondendo, posso falar, Flávio? Pode. Já te interrompendo, né? Você já... a pergunta que perguntou? Rodrigo. Por exemplo, a cidade, a partir do Plano Municipal de Cultura, ela está propondo no plano, e se ele é aprovado também na conferência, a implantação de programas de editais, né? A partir do encaminhamento de editais, então a prefeitura vai destinar essa e aquela verba para esse e aquele edital. Um exemplo, vai ter uma verba de R$80 mil, são exemplos, tá? Para a gente criar um exemplo aqui, para projetos de dança, R$30 mil para projetos de pintura ao ar livre, né? E aí as pessoas vão apresentar projetos para concorrer àquela verba pública. Quem faz parte do Conselho de Cultura não tem autorização para concorrer a nada, porque automaticamente, né, na condição de conselheiro, ele não vai gozar daqueles encaminhamentos de política que estão sendo, salvo, é claro, depois que ele sai do conselho. Nem suplente. Nem conselheiro, nem suplente. Mas o segmento pode apresentar? Não, mas o segmento apresenta. Né? Se você é um artista plástico, você está conselheiro de cultura, você não vai poder participar, não vai pleitear nenhuma verba pública da cidade. Uma exposição sua, mas um segmento de arte está lá. Sim, mas aí eu vou poder fazer como artista plástico ou coletivo, participar de um coletivo. Se for disputar edital ou alguma coisa com o financiamento do município naquele momento, não. Porque caracteriza tráfico de influência, entendeu? Você está conselheiro, você tem a prerrogativa da condição de conselheiro, então você não pode se beneficiar dessa condição para ter um espaço de publicidade, ter um benefício em função da sua cadeira, né? Em São Gonçalo a gente teve um problemão com o conselheiro. Ele começou a fazer um projeto pessoal, né, muito promocional, e
ele perdeu a cadeira de conselheiro de cultura. A própria sociedade, a própria categoria que o elegeu, o retirou da função. Acho que até nessa área pode ter corrupção também, né? Pode se vender para poder ganhar. Aquela chamada de tráfico de influência é exatamente isso, que não acontece só nos planos gerais, acontece nas pequenas questões. Por conta disso, um dos fatores que a gente fez de não fazer um conselho muito grande. A gente vê conselho aqui, por exemplo, já teve conselho aqui com 20 membros, conselho com 30 membros. Então, na verdade, a gente está fazendo um conselho paritário, que são 4 do poder público, 4 do poder da sociedade civil, exatamente que se a gente coloca 10, 15 pessoas na sociedade civil, de repente você vai limitar a participação dos artistas. Tá? Por isso que, na verdade, a gente fez um conselho até menor. A gente optou por um conselho menor. São 8 pessoas, 4. Fica bem conta, né? Da cidade, do tamanho E sem aquele problema de você ter quórum, que você tem que ter um quórum muito grande. Também acontece, todo mundo quer entrar e depois ninguém quer exercer, é mais fácil informação. Mas não, o que é importante é que não é vedado que o segmento apresente projetos. O conselheiro não está lá para se beneficiar. Então, eu sou do teatro, o segmento do teatro pode apresentar quantos projetos quiser. O conselheiro pode até falar, olha, eu represento o teatro, avisar as pessoas do teatro, mas assim, ele, como conselheiro, não pode ter um espetáculo dele, disputando edital, alguma coisa. Mas ele pode participar de uma coletiva, por exemplo, ele pode. O grupo dos artistas plásticos apresentam uma proposta de uma coletiva. Aí nós vamos ter uma outra etapa depois de empossar do Conselho, que é a construção do regimento interno. No regimento interno, que é competência já do próprio Conselho, a organização interna, como ele vai ser regido, como o nome já prevê, que vai estabelecer o que vai ser possível e o que não vai ser possível, né? O que é autorizado e o que não é autorizado. Nós temos uma normativa do Ministério para regimento interno de conselhos, que é um parâmetro, né? E a partir desse parâmetro, o Conselho Municipal de Cultura de Araruama vai pautar o seu regimento interno, que tem data, inclusive, para ser criado, organizado e também publicado, né? Aquilo ali vai ser, digamos que a espinha de comportamento, né, do Conselho Municipal de Cultura. Então, pessoal, a gente quer apresentar para vocês a lei, que ela está nascendo, hoje é dia 14, né, Ricardo? O prefeito assinou a lei dia 12. 12 de setembro foi assinada, foi aprovada na Câmara Municipal de Cultura, na Câmara Municipal. Na Câmara foi dia 8. E dia 12 o prefeito assinou, né? E está sendo publicada sexta-feira. O subsecretário já tem aqui o documento assinado pelo prefeito, estabelecendo o encaminhamento de decreto de publicação. Então, a Lei 1646 de 2011 cria o Conselho Municipal de Cultura de Araruama. Eu, inclusive, parabenizo a Prefeitura pelo trabalho, pelo encaminhamento, pelo pleito que foi levado para a Câmara sem discordância, né? Isso é muito importante. E aqui a íntegra da lei que foi aprovada. Vamos subir, Mary, por favor? Nós vamos apresentar a lei e o decreto de convocação da Conferência de Cultura. Capítulo 1, da criação e finalidade do Conselho Municipal de Cultura de Araruama. Fica criado o Conselho Municipal de Cultura de Araruama, cujos objetivos serão proteger, beneficiar, promover e incentivar as atividades, bens e manifestações de expressão e interesse cultural no âmbito do município. O Conselho Municipal de Cultura, CMC, é órgão local com caráter consultivo e deliberativo de composição paritária, constituído para assessoramento e fiscalização do poder público municipal na formulação e execução das políticas públicas para a cultura. Capítulo 2 da sua composição. O Conselho Municipal de Cultura será composto por 8 membros, a saber, 4 representantes da sociedade civil organizada e seus respectivos suplentes, com representantes da classe artística e cultural e seus respectivos suplentes, todos eleitos em conferência municipal chamada para esse fim, um representante da Câmara de Vereadores do município, né, e 3 representantes do Poder Executivo Municipal, com seus respectivos suplentes.
Os componentes do Conselho representantes do Poder Público serão assim distribuídos: 2 titulares da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus suplentes, 1 titular da Secretaria Municipal de, que isso ficou inclusive turismo, né, que ficou decidida dentro da avaliação com o gabinete do prefeito, e 1 titular da Câmara Municipal e seu suplente. Subindo, os componentes do Conselho Municipal de Cultura serão selecionados entre os membros da comunidade araruamense com reconhecida atuação na área cultural, empresários e produtores particulares ligados ao setor cultural e representantes de entidades de classe da área artística e de setores da economia com atuação na indústria da cultura e do turismo. O exercício do mandato de conselheiro não será remunerado, mas é considerado de relevante interesse público, não implicando em prejuízo para o exercício de outras funções públicas. No caso de vacância de qualquer uma das vagas de conselheiro, representante do Poder Público, o prefeito municipal procederá à seleção e nomeação de novo conselheiro, que fará jus apenas ao período de mandato restante em relação ao conjunto do conselho. Foi muito. No caso de vacância de qualquer uma das vagas de conselheiro representante da sociedade civil e ou classe artística, o suplente imediato assumirá a vaga e o prefeito municipal procederá à nomeação do novo conselheiro, que fará jus apenas ao período de mandato restante em relação ao conjunto de conselho. Teve uma pessoa que já tinha feito uma fala de dúvida. Ali vocês estão vendo representantes da sociedade civil e ou classe artística. São 4 vagas da sociedade civil, da classe artística. Então, na verdade, nós temos uma proposta que é muito clara, que é o entendimento que vai ser da sociedade civil. São 4 vagas. Ou 2 vão ser artistas, ou 2 vão ser representantes de instituições, de entidades, ou os 4 vão ser artistas. Por essa decisão, a própria sociedade que vai resolver. Não, os 4 vão ser artistas. Não, os 4 são presidentes de ONGs. Não, os 3 são artistas e 1 é presidente de uma instituição de grande valor da cidade. Isso aí vai ser uma decisão em conferência da sociedade civil. O poder público não vai se meter, não vai ter nenhuma autoridade sobre essa decisão, né? Isso vai ficar muito também, é claro, restrito ou afunilado na própria condição de campanha daqueles que vão se colocar como candidatos, né? De angariar votos e de conseguir a maioria. O conselheiro que faltar mais de 3 reuniões consecutivas sem apresentar justificativa, que sempre deverá ser encaminhado por escrito, será considerado automaticamente impedido, ficando sua cadeira no Conselho em situação de vacância. O Conselho Municipal de Cultura é parte integrante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Todos os conselheiros são nomeados pelo prefeito municipal para o cumprimento de mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. O Conselho Municipal de Cultura terá seu funcionamento regulamentado através de regimento interno próprio que será homologado por decreto do chefe do Executivo Municipal. A diretoria do Conselho Municipal de Cultura terá a seguinte composição: 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 secretário, 1 segundo secretário. Parágrafo único. Os membros da diretoria do Conselho serão eleitos pelos seus pares para cumprir mandato de 2 anos, podendo ser feita mais uma recondução. Ou seja, o Conselho vai ser eleito na conferência com 8 membros e 8 suplentes, né, os respectivos. Ele vai ter uma posse, né, porque tem um prazo também para tomar posse. Tomado posse, ele estabelece seu calendário de reunião. Na primeira reunião do Conselho, com longevidade de mais 1 apenas, ele elege a sua diretoria. Não é o prefeito, não é a secretário, o subsecretário, é o próprio conselho. Os seus 8 membros, entre si, vão chegar à composição da diretoria, né? Compete ao presidente convocar e presidir as reuniões do Conselho Municipal de Cultura, instituir grupos e comissões de trabalho, assinar as resoluções do Conselho Municipal de Cultura, encaminhar ao prefeito municipal e à Câmara Municipal as resoluções e deliberações do Conselho Municipal de Cultura, representar oficialmente o Conselho ou delegar competência para tanto a outros membros do Conselho. Compete ao vice substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos, coordenar a base de dados e informações culturais do município,
exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo presidente. Primeiro secretário, elaborar as atas de reunião, elaborar e coordenar e arquivar os expedientes das correspondências do Conselho, redigir as resoluções do Conselho para assinatura do presidente e posterior expedição, orientar o Conselho na organização e planejamento da agenda do Conselho, organizar o arquivo do Conselho, encaminhar para publicação atos oficiais do Conselho, exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo presidente. Compete ao segundo secretário substituir o primeiro em sua ausência ou impedimento, auxiliar o primeiro na execução de suas atribuições, exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo presidente. O Conselho Municipal de Cultura deverá se reunir em sessão plenária ordinariamente uma vez por mês. Todas as reuniões do Conselho de Cultura deverão ter suas atas lavradas em livro próprio, no qual constará também a lista de presença dos conselheiros que participam da reunião. Artigo 12º. As reuniões de plenários do Conselho Municipal deverão, para garantir seu caráter deliberativo, verificar quórum mínimo de 50% e mais um dos seus membros presentes. 13º. As tomadas de decisão do Conselho serão obrigatoriamente realizadas em reuniões plenárias e feitas por voto aberto e direto de cada conselheiro, não sendo permitida nenhuma forma de voto por procuração. 14º. Serão consideradas aprovadas as propostas encaminhadas que obtiverem maioria simples dos votos dos conselheiros presentes. Em caso de empate, o presidente do Conselho terá direito ao voto de Minerva. Artigo 15º. As reuniões do Conselho Municipal de Cultura serão convocadas ordinariamente ou extraordinariamente, quando necessário, pelo seu presidente. Aí, por exemplo, está aí o calendário e tal. No regimento vai ficar estabelecido como é que é essa convocação. Se é por carta, se é por telefonema, se é por e-mail, né? A lei do Conselho, ela guia o Conselho. O regimento é a lei destroçada, é a lei em detalhe, é a lei, digamos que mais detalhada, né? Compete ao Conselho Municipal fiscalizar a implementação das orientações do plano diretor do município de Araruama no que concerne à cultura. Fiscalizar a aplicação das diretrizes básicas a serem observadas na construção das políticas públicas de cultura no âmbito do município. Emitir parecer sobre assuntos e questões de natureza cultural que lhes sejam submetidos pela Prefeitura Municipal. Propor resoluções, ato ou instruções regulamentares necessárias ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações, supressões e revogação desses mesmos instrumentos. Programar e executar amplos debates sobre os temas que sejam de interesse cultural para a cidade. Construir e manter atualizado um banco de informações sobre a cultura da cidade e de informações de interesse cultural. Manter intercâmbio com outras entidades e órgãos ligados ao setor da cultura, públicos ou privados, dentro ou fora do município. Fiscalizar o desenvolvimento de programas e projetos de interesse cultural visando proteger e incentivar expressões e tradições da cultura local, incentivar e incrementar o turismo cultural, fomentar a atuação cultural da população e a formação de plateia. Coordenar ações entre os serviços públicos municipais e a iniciativa privada no provimento de infraestrutura adequada ao desenvolvimento da cultura na cidade. Propor e emitir parecer sobre bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, com caráter histórico, artístico ou cultural na cidade. Assessorar junto com o secretário de Educação e Cultura, o chefe do Executivo Municipal nas questões que tangem as diversas manifestações da cultura e arte no município, bem como as questões de patrimônio cultural nas suas diversas formas. Artigo 17º. O Conselho Municipal de Cultura é órgão responsável pela formulação, recebimento e encaminhamento de propostas de tombamento municipal de bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, com caráter histórico, artístico ou cultural na cidade. O Conselho Municipal de Cultura emitirá parecer quanto ao tombamento municipal de bens móveis ou imóveis no município de Araruama, publicado em órgão oficial de imprensa municipal, devidamente credenciado para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura, seguido da inscrição do bem tombado no próprio livro, com a descrição pormenorizada de suas particularidades.
poderão apresentar propostas de tombamento os conselheiros no exercício da sua função, a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal e seus ordens correlatos, os proprietários de bens, os cidadãos do município. 3. A proposta de tombamento deverá ser entregue ao Conselho Municipal de Cultura por escrito e devidamente instruída e justificada, a fim de serem transcritas na ata de reunião do Conselho imediatamente posterior e submetida ao estudo técnico e votação pelos conselheiros, depois de instruído o processo. Com a abertura do processo de tombamento, o bem em exame, logo após a sua publicação do ato de abertura, enquadrar-se-á no mesmo regime de bem tombado definitivamente, até a decisão final do Conselho. As resoluções de tombamento serão comunicadas ao oficial de registro de imóveis, quando for o caso, assim como aos órgãos de preservação do patrimônio em âmbito estadual e federal e publicadas em órgão de imprensa credenciado para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura. As decisões do Conselho Municipal de Cultura caberá recurso ao Poder Executivo no prazo de 15 dias da publicação, através do protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama. O Conselho Municipal de Cultura emitirá parecer, quando solicitado, com relação aos processos de tombamento, a saber, tombamento de sítio, paisagens naturais, edifícios e monumentos históricos culturais, tombamento de expressões e tradições de cultura popular local. O Conselho Municipal de Cultura sugerirá aos poderes executivo e legislativo propostas de incentivo e de penalidades que venham a estimular a preservação e conservação e coibir ações danosas dos bens tombados. O produtor cultural que tiver o seu projeto contemplado com incentivos fiscais receberá o competente diploma do produtor cultural do Conselho Municipal de Cultura, que publicará no órgão de imprensa oficial o parecer dado pelo mesmo. O Conselho Municipal de Cultura comunicará aos órgãos competentes da administração municipal as resoluções tomadas pelo Conselho a respeito dos projetos culturais incentivados, para que sejam tomadas quaisquer medidas administrativas cabíveis pela administração municipal. O Conselho Municipal de Cultura deverá, obrigatoriamente, analisar e se pronunciar sobre os projetos culturais e de tombamentos protocolados em, no máximo, 60 dias após a data de recebimento dos referidos projetos. A instalação do Conselho Municipal de Cultura se dará em, no máximo, 60 dias após a publicação deste dispositivo legal. 90 dias, né, a posse, não é isso? Considerando o finalzinho do ano. Então, pessoal, a instalação do Conselho se dará em, no máximo, 90 dias, tá? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Prefeito André Mônica, Araruama, 12 de setembro de 2011. Aprovado a lei do Conselho, o subsecretário apresentou no automático a convocação da primeira Conferência Municipal de Cultura da cidade. Você quer fazer a leitura? Decreto 106, de 14 de setembro de 2011, convoca a primeira Conferência Municipal de Cultura do município de Araruama e dá outras providências. O prefeito municipal de Araruama, no uso de suas atribuições e competências conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica convocada a primeira Conferência Municipal de Cultura do município a ser realizada no Teatro Municipal da cidade dos dias 15 e 16 de outubro de 2011, de 9 às 18 horas, com o tema Construindo as Políticas Públicas de Cultura em Araruama. Artigo 1º. Poderão participar da primeira Conferência Municipal de Cultura os representantes dos poderes públicos, da sociedade civil e das entidades com domicílio ou atuação no município, convidados de notória atuação nas políticas culturais do Estado Fluminense e do município, como ouvintes, colaboradores e observadores. Artigo 2º. Constituem objetivos da primeira Conferência Municipal de Cultura do município de Araruama. 1. Subsidiar o município, em especial os órgãos gestores da área cultural, na definição das diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Cultura. 2. Mapear a produção cultural do município, discutir suas peculiaridades, contradições e necessidades, bem como estabelecer prioridades e metas para o futuro.
3. Criar diretrizes pertinentes à demanda local para subsidiar a elaboração do citado plano como instrumento estratégico que envolva a participação da sociedade civil na organização do Sistema Municipal de Cultura do município, composto do Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. 4. Colaborar e incentivar a organização de redes sociais de cultura em torno de planos e metas comuns, bem como a interação regional nas ações artísticas e culturais, visando a facilitação e o fortalecimento, mediante o estabelecimento de novas redes de produtores culturais. 5. Contribuir para a organização do Sistema Municipal de Cultura. 6. Mobilizar a sociedade e os meios de comunicação para a importância da cultura e suas manifestações, para o desenvolvimento sustentável do município, da região e, notadamente, do país. 7. Promover, ampliar e diversificar o acesso da sociedade civil aos mecanismos de participação popular no município por meio de debates sobre os signos e processos constitutivos da identidade e diversidade cultural. 8. Consolidar os conceitos de cultura junto aos diversos setores da sociedade local. 9. Identificar e fortalecer a transversalidade da cultura em relação às demais políticas públicas e sociais no nível de governo municipal, estadual e federal. 10. Validar e proceder à eleição do Conselho Municipal de Cultura de Araruama. Artigo 3º. A comissão organizadora da primeira Conferência Municipal de Cultura será composta de 8 membros, com participação dos poderes públicos e da sociedade civil, convidados para esse fim. Artigo 1º. Fica a comissão organizadora responsável pela programação, com o encaminhamento de efetivação final, em comum acordo com a coordenação geral da primeira Conferência Municipal de Cultura. Artigo 2º. A coordenação geral da primeira Conferência Municipal de Cultura ficará sob a coordenação do titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou seus representantes designados oficialmente para esse fim, obedecendo o regimento interno instituído para esse fim. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas a disposição contrária. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2011. Dúvidas? Manifestações? Eu acho que a gente né? Assim, nós tivemos uma conversa e o Ricardo, ele levantou um questionamento que eu achei muito pertinente. A conferência ela começa no dia 15, mas uma semana antes as inscrições vão estar abertas para os delegados. Quem que é delegado? Todos que moram em Araruama. Todos que têm interesse de participar da conferência, ele se inscreve, ele é delegado. A exigência diferente na inscrição de delegado que vai ser candidato ao Conselho Municipal de Cultura, ela tem uma ressalva, né? Vamos que Maria Luísa queira ser candidata a conselheira municipal de cultura. Ela não tem passagem pela cultura, ela não desempenha nenhuma atividade de cultura, ela não tem nenhum histórico de cultura e ela quer ser candidata, né? Ela tem que provar no ato da sua inscrição uma atividade mínima na ação cultural. Agora, se ela vai ganhar voto ou não dos seus pares é outra coisa, né? A organização vai receber a inscrição da Maria Luísa, que quer ser candidata, se ela comprovar que ela tem passagem no setor cultural, desenvolvendo trabalho, atuando, né? Salvo os conselheiros, as pessoas que queiram se colocar como candidatos ao conselho, todo mundo se inscreve como delegado, né? E aí vai ter direito a votar e a ser votado, né? No dia 15 e no dia 16. E o Teatro Municipal vai estar recebendo, no horário de funcionamento, inscrições a partir da sexta-feira anterior à data da conferência, né? Uma semana antes. Existe um número limite de delegados? Não. Conferência pode ter 500 pessoas, pode ter 50 pessoas, pode ter 1.800 pessoas, pode ter 308 pessoas, né? Mas todas têm que se inscrever com antecedência. Todo mundo tem que se inscrever para ser delegado dentro da conferência, né? As inscrições até o primeiro dia
até o final da palestra da abertura do dia 15. Então, manhã do dia 15. A gente vai ter abertura solene, depois tem uma palestra-chave com todos os eixos que vão estar sendo discutidos na conferência. Terminou os trabalhos, vai ter a parada para almoço, terminou o credenciamento. Terminou a inscrição. Aí a Conferência Municipal de Cultura fecha o seu credenciamento com 200 inscritos, com 80 inscritos. O ideal é todo mundo fazer antes, até por questão de organização. Exatamente. Cultura, né? Despesas, provavelmente. Então, quando a subsecretaria abre a inscrição uma semana antes, está dizendo o quê? Vem fazer a sua inscrição antes. Né? Se organiza e tal. E é claro, também para manter um período de inscrição que seja sensível, né? Para que todo mundo não perca a oportunidade de se inscrever. Chegou no dia da conferência 2 horas da tarde, o credenciamento fechou. Ele não se inscreveu como delegado, né? O que seria muito lamentável. Exatamente. Dia 8 até o dia 15 mesmo. Exatamente. Né? No final da manhã, do trabalho da parte da manhã. Vai ser divulgado onde? Bom, aí o subsecretário vai responder. Bom, a gente está pretendendo fazer cartazes, a gente está pretendendo fazer convites, a gente está pretendendo ver se faixa, inclusive ficar com banners aqui na porta do teatro para as pessoas que frequentem nos distritos, que nós já tivemos reuniões em 4 distritos, quer dizer, e que os próprios jornais divulguem. É por isso que a gente está fazendo antes, para a gente ter até o final do mês, porque os membros dos jornais que só façam no final do mês, eles já tenham, quer dizer, já que a gente tem essas datas já pré-fixadas, quer dizer, o próprio jornal que vai sair no dia 30, ele já está mandando para fazer isso aí. Você vai enviar para todos os jornais? A ideia é a gente ter o máximo, a comunicação também está colaborando para botar para todo mundo. E aí a divulgação até também do boca a boca, porque se bota no jornal, o cara não lê jornal. Se bota no boca a boca, ele não ouviu. Então, quer dizer, todas as condições para a gente fazer. Possivelmente, a prefeitura tem o registro das associações existentes em Aranoa que são cadastradas. Deve ser, A prefeitura deveria, a secretaria, o pessoal que vai fazer a comunicação, poderia selecionar esses endereços e mandar uma correspondência para esse pessoal. Certo. Um grande canal também de comunicação, e aí o Ricardo é professor e tem atuação já antiga na parte da educação e da cultura, as escolas que estão espalhadas por todos os distritos ser um alvo bastante razoável de comunicação, com cartaz, com a filipetazinha que está sendo construída, né? Porque a gente entende que o sucesso da comunicação cumpre inclusive um trabalho do executivo, de informar, de levar para o cidadão que a conferência vai acontecer. E é claro, dentro do interesse das pessoas, elas vão estar então participando desse processo, que é o primeiro, inclusive, que já traz esse coroamento da eleição do Conselho Municipal de Cultura e da apresentação do texto do Plano Municipal de Cultura. Então é um momento bastante importante para a cidade. Pois não, Flávio? Só é importante lembrar, complementando, que vocês próprios que estão aqui participaram desse processo, já tem as datas a partir de hoje. Não só esperar que o poder público faça, e vai fazer, evidente, vai fazer os cartazes, mas aí a gráfica demora a entregar. Então não esperar também que chegue a conferência. Vocês já sabem as datas. O sucesso dessa conferência é de vocês. Nós estamos falando aqui numa gestão compartilhada, num conselho municipal que vai ter 4 do poder público, 4 da sociedade e seus suplentes. Essa convocação é nossa também, quer dizer, vocês da sociedade. Então, a partir de hoje, aí quem tem e-mail dos amigos, então quem é da área de a juventude lá, já começa a mandar e-mail, coloca no Facebook, bota no Orkut, quem trabalha com rede social, quer dizer, manda e-mail para um, liga para o outro, toca tambor, toca bumbo, criar esse buchicho. As datas são essas e daqui a pouco sai o comunicado oficial. Mas o oficial já está, inclusive. Está ali o... Mais ou menos a gente pensou na manhã do dia 15, a questão do final do credenciamento, né? Se inscrever para poder ter direito de voto. Essa abertura solene, tem uma palestra, leitura do regimento. A partir da tarde, fazer a discussão mesmo das propostas, do que vai entrar no plano, não. Da tarde de sábado e na manhã de domingo. Depois do almoço, a gente pode terminar alguma coisa e fazer a eleição e terminar com a escolha. No final da manhã de domingo, os candidatos se apresentam. Era só um minutinho. Só para ficar bem marcado, de 8 a 15 de outubro, as pessoas que tiverem interesse de participar como delegados e também que quiserem se apresentar como candidatos, poderão vir aqui
No Teatro Municipal? Do dia 15, na parte da manhã. Só na parte da manhã? Na parte da manhã. Mas do dia 8 ao dia o horário 15? de funcionamento normal. Ok, ok. 9 e 6. 9 e 6. É interessante frisar, e aí isso consta aqui no decreto, inclusive, que quem se candidata a Conselho de Cultura tem que apresentar uma documentação que ateste a sua ligação na área de cultura. Correto. Né? Porque a gente tem, inclusive, em algumas cidades, isso, Flavinho, inclusive, tem essa informação, a gente sabe disso, aparece sempre opção de candidato que não tem absolutamente nada a ver com a cultura, né? O pessoal quer estar no conselho, gosta, né, acha bonito. A nossa definição de cultura é bem elástica, é bem ampla. Cultura, todos os segmentos têm atuação cultural, mas tem limites também, no bom senso, não é só uma questão regimental. Claro. A cultura está na educação, está até na saúde, quando você pensa em medicina preventiva. A ação cultural é muito ampla. Mas evidente que no conselho, ter 4 membros só da sociedade, 4 membros da sociedade, que a gente também tenha esse olhar. Não faria sentido que os 4 fossem, por exemplo, sindicatos de trabalhadores, rurais, ou pescadores. Não pode ter um acordo na cidade. Tem 3 artistas ou representações da área cultural, mas os 31 da sociedade como um todo, até para não ficar aquele papo, o nosso papo maluco de artistas e produtores. Então, só para a gente pensar bem isso, quer dizer, o fato de tem que ter uma atuação artística não é algo restritivo nesse mas é de garantia também. E olha que esse cuidado dessa documentação especial para quem se apresenta para candidato é um cuidado que o Poder Executivo está tendo até de prestigiar e qualificar os candidatos da bancada da sociedade. Agora, quem vai eleger é a sociedade. Ressaltar que não tem interferência do poder público as coisas. Se tiver 200 pessoas do Poder Civil, vocês não iam ir aqui, agora vocês saem. Vamos decidir os 4. Essa pessoa que ela vem de cada poder coletivo para essa associação, qual é o termo de legalidade dessa associação? Aí ela tem que apresentar documento da associação. Tá? Porque, por exemplo, então a gente vai repetir. Mas pode ser também pessoa física. Pode ser pessoa física e pode ser com uma pessoa jurídica. No caso da comprovação de pessoa física, ela tem que apresentar um portfólio na área. Exatamente. Jornal, eu toco. Toca, então toca aí pra gente saber se você toca. E o cara toca. Entendeu? Não, eu nunca tive uma nota em jornal, mas eu sou uma excepcional pintora. Tinha aqui uma pintora excepcional, a Antônia. Alguém duvida que a Antônia é pintora? Para trazer um quadro dela. Tem pessoas que têm um notório reconhecimento. Exatamente. E tem pessoas que são estranhas, ou pela nossa própria ignorância, desconhecimento de quem está aqui organizando, dos outros conselheiros possíveis. Então é sempre bom ter essa legalidade nesse sentido. Mas é algo que também envolve ter esse jogo formal e informal. Como esse momento é um momento, inclusive, que a gente está dando conta de organizar esse banco de informação, pode ter artista chegando aqui que ninguém nunca soube dele, da existência dele. A própria inscrição para a conferência já é o banco de dados, que a secretaria vai ter a partir daí, porque vai estar lá, fulano de tal, uma rua tal, distrito tal, tem tal, atuação. Posso colocar só mais uma dúvida com relação à sociedade civil. Vocês falam 4 pessoas da sociedade civil, o que vocês estão falando eu concordo, eu acho até que seria muito interessante que fossem 4 artistas de diversas áreas e tudo mais, mas esses artistas, se eles tiverem algum vínculo com a Prefeitura Municipal de Araruama ou da cidade que for, eles podem se candidatar também, mesmo a Prefeitura já tendo, a Prefeitura que eu digo, o governo, já tendo 4 representantes. Mas aí ele não se apresenta como um representante do poder público, ele vai estar, vamos que ele trabalha, ele é um artista, mas ele é funcionário lá da saúde. Ele é um professor, por exemplo. Ou ele é um professor. Mas e se ele for um contratado da cultura? Não, se ele está se apresentando como candidato da sociedade civil, aí entenda, sociedade civil, entidade jurídica ou pessoa física, ele vai estar sendo apresentado por esses segmentos. Ele não vai ser indicado pelo poder público. Não, ele não vai ser indicado, mas no caso, esse que é a ligação com a prefeitura já existe. Vamos voltar à máxima que a gente já abordou aqui. Quem vai eleger o seu representante artista ou da sociedade civil é a sociedade civil. Se a sociedade civil vai eleger um professor que é ligadíssimo com a Secretaria de Educação e Cultura, isso é problema da sociedade civil. Ao mesmo tempo, não é problema do poder público. Ao mesmo tempo, o servidor público municipal não pode ser vedado que ele participe do processo.
Eu sou médico no posto de saúde, na Praia Seca. Sim. Não, eu concordo com você. Da Câmara. Não, mas não é isso, Vânia. O que eu tô querendo dizer... A sua pergunta vale a dúvida, porque depois não tem problema. Entendeu? Ela explicou bem. Assim, Mas o cenário é muito óbvio. Quem vai eleger essa pessoa é a sociedade civil. Eu sei, mas depois... Só um de cada vez. Pode ocupar diversos setores da sociedade. Oi? Uma pessoa só pode ocupar um setor da sociedade. Uma pessoa não. Sim. A questão é que existem pessoas... Se ele vai angariar votos... A questão é isso é que eu digo, é que existem pessoas que têm o poder de manipulação de jovens. Você está entendendo? Já aconteceu um fato dentro desse teatro, isso é verdade, está filmado, tem um filme disso, Felipe. Vamos pensar, porque a gente não vai também aqui transformar já num pré-debate. Não é pré-debate, é uma preocupação. Acho que achar melhor, com mais votos, porque é bom, porque até porque vai ter apresentação. Exatamente o que eu ia falar. Independente da campanha que vai estar rolando, o off-off, né? Acho que a partir de hoje, a lei foi aprovada, o prefeito está... a publicação está saindo sexta-feira, mas já é lei, já foi aprovada pela Câmara. Os candidatos se apresentam. Olha, eu vou me candidatar a conselheiro de cultura lá de Araruama. Eu não, estou falando hipoteticamente. Já está em campanha. A formalidade de se apresentar no domingo de manhã, dia 16, é pro forma. Mas aquela pessoa já está em campanha aí há um mês, né? Angariando votos. Se vai ter alguém, por exemplo, aí os meninos da juventude, vamos escrever 90 delegados, vamos baixar lá no teatro e a gente vai eleger 3 para o Conselho de Cultura. Se eles se articularem e se mobilizarem, eles vão trazer 90 delegados e vão eleger 3. E isso é do jogo da democracia. Ou pode ter 10 pessoas que não querem. Exatamente. Ou pode ter 93 que vão votar contra os 90 dos jovens. Essa dinâmica, gente, vai ser estabelecida com um retrato de composição de delegados da conferência pela própria conferência. Quem faz a conferência? Os delegados. Né? Os delegados. Então, o decreto está bem claro, ele está bem explícito. A regra está pública para todo mundo. Exatamente. Tá aqui, quem quiser recebe por e-mail, copia no seu pendrive, para entender qual é. A partir daí... E lembrando, na verdade, são 8 da sociedade civil, porque você tem o 4 oficial e os suplentes, com gente que, por exemplo, pode estar saindo, pode estar sendo substituída, quer dizer, na verdade, são 8. E o suplente não tem que ser necessariamente do setor, por exemplo. Então, vocês vão votar em 8, por exemplo. Os 4 mais votados são conselheiros, os 4 abaixo são suplentes, não os 4 menos votados, né? Mas de 1 a 8 na ordem pode ser o critério que a bancada da sociedade vence. Exatamente. Né? Não quer dizer que eu sou de música, o meu suplente tem que ser de música. Não. Até porque você tem um conselho só de 4 pessoas, o ideal é que você amplie. Então vai ter um jovem, um sindicalista, um da associação, um de teatro. E nem você está dizendo como deverá ser ao dia. Houve uma orientação. Foi isso. A orientação que está ali no decreto, dizendo formas que a gente veja pela nossa experiência, como é que nós vemos em várias cidades. É isso. Antes de chegar à apresentação dos candidatos, essa própria conferência vai definir como que será a seleção da sociedade. E o outro. A sociedade vai resolver. Não necessariamente. Na hora da votação, como é que é esse processo? E nenhum outro. Você vê que a lei não amarrou isso. Isso ficou a critério da sociedade civil. Também não resolve. Você pode ver que são 3 artistas e uma pessoa da sociedade geral, mas ainda assim, já está amarrando só um critério. Mas quem são esses 3 artistas? Há de ter eleição em qualquer hipótese. E quem por aclamação, contar a garrafinha, contar a crachá. Aí é uma questão da bancada definir. E você já pode ir conversando entre vocês, da sociedade. Nós somos um mês, né? De hoje até a conferência. Então, assim como tem campanha, pode ter também acordos. Nós estamos falando de política, nesse sentido, de política para a cultura. Nada impede que as pessoas conversem. É assim, assado. E que o plenário vai aprovar ou não um comprovante de residência, que é cidadão de Araruama, né, para o delegado comum.
identidade, CPF e comprovante de residência. Ele mora em Araruama, né? Para delegado, para candidato, candidato conselheiro, no ato da inscrição, um portfólio, algo que ateste que ele é da área, uma matéria de jornal, né? Um disco, um livro publicado, entende? Exatamente. Ou a condição que ele tenha de notório saber, e que é público e notório que ele desempenha aquela função. Tem registros profissional, que são formados em licenciatura em música, em arte, em cinema, são a carteirinha de artista, né, do sindicato. Carteirinha do artista, do lado. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa, dá licença, que até agora eu não me manifestei, uma dúvida. Por exemplo, eu sou presidente de uma escola de samba com 380 componentes, tá? Cada um dentro da sua variante, um é dono de boca de fumo, outro não sei o que, enfim. Cada um na sua atividade, que é uma atividade legal ser dono de boca de fumo. Aí eu coloco 4 representantes e faço o quórum aqui de uma escola de samba da Boa Terra. 500 delegados. Quer dizer, eles estarão aí na cultura representando. Esquisito, né? Não, como o senhor mesmo falou na sua. Qual o nome do seu? Desculpa. Henrique Flávio. Como o senhor colocou primeiro, se eles são de uma escola de samba, são de uma instituição de natureza cultural. Sim. Assim como quem é da academia. Mas se eu sou. O pequeno detalhe, eu esqueci de falar. Se eu sou também, né, eu venho como representante da sociedade civil, mas se eu também tenho um cargo no governo, essas coisas no fundo se confundem, você sabe disso. Essa parte nós já explicamos. Já explicaram, mas isso ainda vale para qualquer muito bem explicado, inclusive. Mas na hora do quórum, quer dizer, se justifica e se fortalece essa coisa dúbia, né? Porque você sabe muito bem isso aí em cidades iguais a que nós temos, nós não temos a possibilidade, quer dizer, no sentido empregatício, né, do jovem se empregar. Todos naturalmente dependem, é o professor que se forma, é do governo, então é um grande cabresto, né, que esse cabresto você não pode sair dele. Então a nossa preocupação é essa, é justamente na hora da votação, queira ou não queira, né, que se votar um projeto, vai acabar se encaminhando para a fala oficial, ela vai ficar unânime na mesa, e em função disso, você se colocou, você tem uma função no governo, não estou qualificando você, acredito. Não, você disse que também tem um emprego no governo, embora tenha produtor, né? Quer dizer, existem pessoas que têm isso, que trabalham por dentro, né? Trabalham por dentro, né? Na ditadura a gente fazia isso, né? Então eles se infiltravam para modificar por dentro. Não, fazia, você é muito jovem para saber, mas fazia isso, né? Eu não falei. Então a preocupação é essa, que no final a fala oficial ela seja composta na mesa em função desse quórum, entendeu? Vocês não podem fazer nada, eu estou entendendo, né? Entendi perfeitamente, mas é uma preocupação. Quem vai decidir isso é a plenária. Exato, Se um candidato a Conselho de Cultura trouxer 500 delegados de torcida, aí vamos botar o nome de torcida entre aspas para votar nele, ele pode sair daqui eleito conselheiro municipal de cultura. E é isso que vai acontecer. Não, evidente, é democrático. E isso não vai ser. E é isso que vai acontecer, viu, Celso? Uma condição que é ilegal, ele está dentro do direito dele, ele trouxe delegados para votar nele. Né? Uma questão técnica. O delegado, ele para ser votado, ele precisa ter 50% do mais um? Não. Aí é a quantidade de votos. Se a gente tem uma plenária aqui, dia 16, de 120 pessoas, então você vai pelos mais votados. Né? Pode ser por unanimidade. Exatamente. 120, teve um conselheiro, teve um nome que teve 70 votos. Teve outro que teve 50 votos. 50 não, 30. Teve outro que teve 18. Os 3 ou 4 votados, mais votados, entendeu? É isso. Só queria, até perguntar para o senhor Henrique, deve ser uma preocupação de outras pessoas, porque a companheira também está filmando, colocou o chapa lá em cima e tal. Primeiro, eu não sou da cidade, não sou funcionário nem aqui nem em outro lugar. Porque já estive no poder público, na FUNASC, eu poderia não estar. Eu sou produtor cultural, sou especialista em política cultural. Agora, isso não é pré-condição
para ter posicionamento A, B ou C, só para a gente também limpar. Acho que nós não podemos, aí eu faço, né, votar também aqui na conferência, colaborando com o professor Ricardo Adriano, com a Cleise, no sábado principalmente. Qual o grande ganho? Se nós entrarmos no processo de conferência, que se inicia hoje, ou se iniciou já no início né, do ano, com as primeiras reuniões, com as reuniões de distritos, com essa desconfiança, eu acho que é muito complicado, porque acho que nós estamos tendo um ganho. O ganho é você ter hoje, isso eu acredito, isso independe de ter estado no poder público, lá no início, na FUNARTE, na época do Gil, e ajudando a pensar no Cultura para Todos, que é essa ideia de conferência de sistema. Depois eu fui para a sociedade que eu achava mais interessante ser, e a minha natureza é essa. Eu estou aqui como consultor, eu trabalho escrevendo projetos, políticas públicas para a cultura, é isso. Mas acho que nós temos um ganho, que é essa política, que é fazer a conferência, onde a sociedade como um todo pode participar. A gente não pode ser preconceituoso e criar pré-condições. Se cultura é quase tudo, primeiro, escola de samba assim como a Academia de Letras da cidade assim como... Ele falou escola de samba devido ao número. No sentido de sim, claro, quantitativo. Sim, mas como também pode ter uma grande diretora de escola, que é importante, que tem um trabalho, que faz na sua comunidade, faz artesanato, trabalha com as mães, e vê a escola toda com 1.200. Com certeza. Então, assim, o nosso ganho é fazer o processo. Você tem ali um conselho que, eu estou falando no município do Rio, por exemplo, não tem conselho, não tem, que na verdade não existe na prática, e a ideia de Conselho Municipal de Cultura lá, no município do Rio, completamente arcaica. O presidente é sempre o secretário municipal de cultura, aqui ninguém falou nisso. O presidente do conselho pode ser qualquer um do conselho, então pode ser da sociedade, como pode ser também do poder público. Nós temos um conselho que tem 4 e 4, ou 8 e 8, que o suplente em algum momento vai acabar participando, porque alguém falta, alguém entra de licença, alguém vai viajar. Então, assim, o ganho é fazer a conferência, é ter o conselho. Acho que nós não devemos entrar numa conferência no conselho com desconfiança. Desconfiança é natural de todos nós, né? Para a gente ter uma atuação na cidade, ter uma atuação no Brasil como um todo, mas pensar na realização dessa conferência. Todo mundo vai ter a mesma possibilidade, quer dizer, a partir de hoje, vem aqui fazer a inscrição, e aí nós estamos na cidade, isso é do jogo da política da cidade, não só da política eleitoral, da política estrita, como da própria política cultural. Então, se eu sou candidato, você vai conversar com não, acho que o pessoal dali tem, a juventude veio toda, a escola de samba veio toda, o sindicato patronal veio todo, por exemplo. Digamos que tem uma retransmissora de televisão aqui, veio toda para a conferência, com seus jornalistas, com os seus radialistas, para definir um tipo de política cultural, por exemplo, que não interessa ao restante da cidade. Então, esses jogos vão acontecer. Nós estamos jogando, estamos em campo. Quem tiver mais articulação, quem convencer mais, vai chegar a uma construção. É o primeiro passo. E outra coisa, o fato de ser eleito, eu falei isso lá no início, e no regimento isso vai aparecer, como no próprio decreto, o fato de ser eleito, se não cumprir as determinações, se for eleito com não sei quantos mil votos, com 700 mil cabeças vindo apoiar, e não aparecer no conselho, não ter uma atuação, não estar presente, e é uma determinação legal do conselho a fiscalização das ações do município. Então, se eu tenho um conselheiro, estou por hipótese, estou até exorbitando aqui, viajando um pouco, mas se eu tenho um conselheiro que não está fazendo isso, ou está fazendo até o contrário, olha, você não está cumprindo o regimento, meu bem. Então aí o próprio plenário pode pedir a interdição, não sei. Então existe mecanismo para isso. Jorge, desculpa, só um minutinho. A questão que a gente está colocando aqui não é essa, entendeu? Não é essa. A questão que a gente está colocando é que, como você está dizendo, nós vamos ter 8 do poder da sociedade civil, 8 do poder, tudo bem. O que ocorre é que o risco que a gente passou a correr a partir de agora é o seguinte, que nós tenhamos 8 pessoas do poder da sociedade civil que, de certa forma, estão atadas ao governo. Assim, eu já vi em algumas cidades o contrário. Tem gente que é do governo, da bancada do governo, e só a votar na sociedade civil, porque ele tem outros interesses também. Como, por exemplo, pode ser, por hipótese, a Câmara e ser dono de uma emissora de televisão. Então ele está no poder público e está também defendendo do seu lado, como sociedade civil, emissora de televisão. Certo. De ser artista, de ser... Então esse jogo está colocado. Eu acho que uma
desconfiança, uma pré-condição, não ajuda a gente a entrar e fazer uma conferência, se qualquer lugar. Fundamental aqui na garantia da conferência, garantir o conselho, vamos à luta para isso. O se, a gente vai pensando, isso acho que vocês vão resolvendo no decorrer da própria conferência e do processo do conselho. Porque senão a gente já entra numa situação, olha, eu estou querendo ser conselheiro, mas eu tenho que levar 600 pessoas. Aí o outro vai levar... Não vai, entendeu? Não tem estrutura que agrega isso. Até quem sabe que na prática as coisas depois se afinam. Então acho que é melhor para a gente refletir. Pessoal... Embora tenha até razão, talvez nas preocupações, né? Mas...